Salve galera, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Dia 6 de setembro de 2025, são 10 horas e 44 minutos. A gente vai dar uma olhada como o mercado de criptos respondeu à questão do payroll que foi apresentado ontem. Ontem a gente viu o payroll vindo bem abaixo do esperado. O esperado era 75 mil empregos, a gente veio em torno de 22, 23 mil empregos, o que automaticamente demonstra ser um payroll fraco. O que isso traduz basicamente, só para a gente ter esse conhecimento? Quando o payroll vem fraco, isso reforça a necessidade do mercado e do Fed de reduzir a taxa de juros. Isso mostra que a economia americana deu uma enfraquecida. Isso faz automaticamente com que o dólar perca valor frente às principais moedas do mundo, inclusive frente a criptomoedas. E isso faz com que o dólar perca valor em relação a ações, commodities, ouro, metal, prata, milho, boi e petróleo. Então, a gente teve um payroll ontem bastante fraco, a gente viu isso. Isso vai fazer com que o Fed provavelmente reduza a taxa de juros até um pouco mais agressivamente em setembro. E isso instantaneamente puxou as criptos e as ações americanas para cima, como nós vamos ver neste momento. Então aqui nós temos BTC contra dólar. E não se esqueçam de seguir a gente aí no canal, para quem não é nosso seguidor. A gente geralmente coloca vídeos no sábado de manhã sobre o universo de criptos e um outro vídeo sobre o universo de renda variável Estados Unidos e um pouquinho sobre o Brasil, falando sobre diferentes ativos que estão oferecendo boas oportunidades de tomada de posição. Então, para você que não nos segue, já fica o convite de seguir o nosso canal e até mesmo divulgar o nosso canal para os amigos de vocês, se vocês virem alguma coisa interessante aqui. Então, vamos falar aqui novamente sobre Bitcoin e sobre dólar. Tá? Esse aqui é o gráfico semanal. Sempre que eu olho o gráfico, a primeira coisa que eu procuro fazer é colocar realmente uma tela mais de longo prazo. Tá? Porque a tela de longo prazo me dá a perspectiva geral. Então, no longo prazo, a perspectiva geral do Bitcoin continua sendo uma perspectiva de alta no longo prazo de alguns meses. Nós estamos vendo que nós conseguimos romper o topo histórico do Bitcoin neste ponto aqui. Nós estamos vendo que depois disso aconteceu um movimento de recuo. Isto em inglês recebe o nome de pullback. Então isso aqui recebe o nome de pullback. É um efeito muito frequente dentro dos gráficos. Quando a gente rompe uma determinada região de resistência, por exemplo, aqui era uma resistência, quando a gente rompeu ela, a gente volta e retesta ela agora como suporte. Isso é chamado de pullback. Então, quando a gente rompe esta resistência aqui, a gente volta e retesta ela com o pullback. Aqui a gente teve o rompimento da resistência, mas a gente não teve um recuo até ele como suporte. Então, veja que a gente conseguiu romper este movimento, que era o topo histórico do Bitcoin, no semanal. E agora a gente faz um movimento de recuo para este topo histórico, agora sentindo ele como suporte. Ponto, nova linha. Então, do ponto de vista gráfico, o movimento a seguir mais provável, quando o ativo faz um movimento de pullback, seria ele reiniciar uma nova perna de alta. E agora vem um ponto importante. Então, quando nós formos desenhar aqui o cenário mais provável para o gráfico semanal, seria realmente um cenário de alta. Agora, é impossível, Stormer, que o mercado faça isto, depois caia um pouquinho mais e depois suba sem perder esse fundo? Não, não é impossível. Mesmo aqui, ó, o cara poderia ter tomado uma posição aqui, nesse momento, acreditando que o pullback estava feito, e o mercado decidiu fazer mais um movimento de recuo antes de retomar alta. Então aqui tem como ter certeza de que aqui acabou a baixa e de que a gente vai romper aqui e de que agora a gente vai voltar a subir? Não, não existe como ter essa certeza, pessoal. O que existe é o movimento mais provável nas próximas semanas ou meses é de alta, sim. Com este nível de estocástico lento aqui, isso seria o mais provável, sim. Mas existe espaço, sim, para recuos que ainda venham trazer o Bitcoin até mesmo perto dos 100 mil dólares. O ponto que não poderia ser perdido
sob risco de mudar a tendência de alta do Bitcoin para um prazo mais longo, é 100 mil dólares. Não podemos perder essa região. Tá? Enquanto isso, se a gente fizer aqui um movimento de recuo na semana que vem, depois mais um outro movimento aqui, alta, depois mais uma queda, desde que a gente não perca este fundo, isso não invalida o cenário de alta para o prazo mais longo. Tá, história, mas então assim, quando é que eu vou comprar esse troço? Bom, nós vamos procurar comprar quando os sinais de compra aparecerem, quando os sinais de que a queda acabou e de que efetivamente nós teremos uma possibilidade de retomada de alta. Esses sinais, eles são infalíveis, Stormer? Não, não existe nada infalível dentro do mercado. Nós sabemos ou devemos saber disto. Mas eles são sinais de probabilidade. Quando a gente coloca, então a gente está em cima de um suporte no semanal do Bitcoin? Estamos. Essa região de topo aqui é rompido. 3 semanas de queda. Ok, isso já é um sinal de que tem uma possibilidade de exaustão da venda. 4º sinal de possível compra. A gente fechou a semana em alta. Ou seja, quando a gente fecha uma semana de alta, aumenta muito a probabilidade da semana seguinte ser uma semana de alta também. Então, começa a aumentar a possibilidade de alta para a semana que vem. Quando a gente bota um gráfico diário, eu vou tirar esses estudos todos, dentro do gráfico diário, a gente se aproximou da zona de suporte que a gente tem aqui. Vejam que aqui é o que a gente chama de order block. Esta é a região de order block, que é um movimento de queda, o último movimento de queda antes de um movimento mais forte de alta. Então aqui o institucional foi a última hora que ele conseguiu acumular um pouco de Bitcoin antes que o Bitcoin desse essa disparada. Então esta região aqui torna-se uma zona de suporte. Order block é um conceito que a gente fala bastante lá na TraderUp. A gente pode botar esta área aqui como uma área em que compradores se apresentam. Esta região aqui no gráfico diário. Já tinha se apresentado aqui e volta a se apresentar aqui. Novamente falando, veja como não é nada, digamos assim, não é nada 100% de acerto. Tinha gerado uma entrada aqui, Storm, quando rompeu a máxima desse 1, 2, 3? Sim, tinha gerado uma entrada aqui. Ela falhou? Sim. O cara comprou aqui, colocou seu stop aqui, levou um stop. E logo depois que ele leva esse stop, o que o cara é obrigado a fazer? Vejam que aqui forma-se novamente um 1, 2, 3, e ele tem que tomar posições novamente aqui, e ele comprou aqui e está com o stop dele aqui embaixo. E agora o alvo dele vai ser 2 vezes ou 3 vezes o risco, de preferência o alvo dele é retomar para a situação aqui. Se ele colocou o alvo dele sendo 2 vezes o risco, ele ainda não bateu no alvo, ele chegou bem perto. Agora notem. Então, como a gente sabe que a estatística ela não é de 100% de acerto, ela vai ser 60, às vezes 70, na pior das hipóteses 55, 50% de acerto, como é que o cara vai ganhar dinheiro? Quando ele ganhar, ele tem que ganhar R$2, e quando ele perder, ele tem que perder 1. Então é isso que um trader faz. A gente opera em cima de cenários, a gente opera em cima de estatística e de maior probabilidade. Neste momento, a maior probabilidade, já que a gente está numa zona de suporte do semanal e do diário, quando a gente faz 3 candles de reversão aqui, é que o mercado ande para cima. A gente já tocou esta resistência que aqui está. Isso aqui é o que eu chamo de teoria do candle fechado, que já foi cumprida. O alvo era aqui. Muito bem. Então agora o que se desenha para o Bitcoin num prazo mais curto, não o prazo longo prazo que a gente tinha comentado que era um cenário de alta. Bom, no prazo mais curto a gente já bateu na primeira resistência do diário, que era justamente a abertura dessa barra enorme aqui, já batemos 112,438. Tocamos 2 vezes essa área, uma aqui e outra aqui. Os vendedores se apresentaram aqui e se apresentaram aqui. A volatilidade que está observada aqui foi produzida pelo payroll de ontem. Veja que a gente chegou a dar uma forte movimentada logo depois do payroll. E daí a gente recuou, cedeu. Né? Se nós conseguirmos romper esta sombra, literalmente todo mundo que vendeu nesta região acreditando que o Bitcoin ia voltar a cair,
vai precisar estopar suas posições de venda, vai começar a comprar e isso tende a empurrar o Bitcoin para cima. Este é o cenário mais provável, cenário de alta, mas ele só seria confirmado na eventual ruptura de 113.357. Então, caso rompa 113.357, cenário de alta. E neste caso, o cenário de alta cumpriria um próximo objetivo. Qual seria o próximo objetivo? O próximo objetivo seria voltar para esta região aqui, que é a região em que o mercado anteriormente fez um topo. Estamos falando aí de $117 mil. E se romper $117 mil, aí o objetivo final de tudo seria voltar para o topo lá histórico, 123.415. Agora, existe, obviamente, a possibilidade do mercado não conseguir romper a região de 113.357 e, neste caso, sentir de fato esta média móvel mais longa como resistência, os vendedores ficarem mais afoitos, ficarem mais confiantes e entrar posição de venda. Da forma como eu leio, esse cenário ele não está excluído, mas ele é o menos provável. Por quê? Porque se nós perdermos, por exemplo, esta mínima aqui de ontem, nós temos compradores que vão defender justamente esta região, essa mínima aqui. E se não conseguirem defender essa região, nós teremos mais compradores defendendo esta região. Então veja que a gente tem suporte aqui em 110 mil. A gente tem suporte aqui em 108.285. Vejam quantos pontos importantes. Fechamento, abertura nesta região. E temos as mínimas desses candles aqui. Então tem muita compra nessa região entre 107.500 e 108.500. Compra para defender realmente posições. E agora pensem comigo. Se a gente tem tantos compradores acumulados aqui nessa região de 107.500, é bem provável que o mercado, se ele recuar, ele consegue chegar nessa região e já volta a compra para subir. Bom, se eu vender aqui Bitcoin com o meu stop aqui em cima, que é acima de 113, vocês acham que faz sentido eu colocar um stop 3,26% acima do ponto que eu estou vendendo para buscar um alvo de 1,70? A relação de benefício para o possível risco ela é ruim, ela é desagradável. Eu estou arriscando perder 3,26% para tentar buscar um ganho provável de 1,70. Não vale a pena. E por isso os vendedores ficam inibidos de produzir vendas neste preço exato. E por isso que o cenário de uma movimentação de alta torna-se mais plausível ou mais provável. Quando a gente entra no gráfico de 240 minutos, a gente vê que o mercado aqui, ele aproximou-se da zona de suporte do diário, como a gente tem aqui nessa região, neste ponto. Então essa é uma zona que a gente sabe que é suporte do diário. Ao mesmo tempo, ele já consegue cortar uma linha de baixa. Uma linha de baixa nada mais é do que uma linha de resistência inclinada, em que tu consegue... Vamos lá. Quando tu tens um topo e logo depois tu tem um topo no mesmo nível, tu consegue desenhar uma linha que une esses dois topos e com isso tu tem uma linha de resistência. Concorda comigo? Uma linha de resistência, que é uma linha que une dois topos. E ela é horizontal, certo? Certo. Bom, só que quando você tem dois topos caindo, mais baixos, este topo com este topo, se você juntar uma linha que pega esses dois topos, esta é uma linha de resistência exatamente igual a esta linha de resistência aqui, só que porque os topos estão descendo, isso é uma linha de resistência de baixa. Então, isto aqui é uma LTB, linha de resistência de baixa. Bom, se a gente sabe disso, se a gente tem o rompimento de uma resistência, como eu mencionei agora há pouco,
não é muito frequente que a gente consiga, depois que a gente rompe uma resistência, formar o pullback. Eu mostrei isso agora há pouco para vocês dentro do Bitcoin. Então, se a gente tem aqui uma linha de resistência sendo rompida com um pullback sendo um bom ponto de compra, então o que acaba acontecendo quando a gente consegue romper uma linha de tendência de baixa ou uma linha de resistência inclinada? Se a gente desenha aqui um movimento de topo abaixo do topo anterior e faz isto, e a gente desenha uma linha de baixa como esta, o que vai acabar acontecendo quando esta linha de resistência for rompida? Nós vamos observar o mesmo efeito de pullback que acontece quando a gente rompe uma resistência normal, e depois disso, a retomada da alta. Então, isto é um pullback de uma LTB rompida. E aqui seria o pullback de uma linha de resistência normal rompida. Certo? Certo. Bom, agora deixa eu fazer isso aqui para vocês verem se não faz sentido o que eu vou estar mostrando. Pode até estar errado o que eu estou mostrando, mas que faz sentido, faz. Quando a gente coloca aqui o nosso gráfico do 240 minutos do Bitcoin, e a gente sabe que a gente está grudado nessa zona de suporte, que é observada por esta região aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui. Bom. Então a gente vinha dentro de uma linha de tendência de baixa, que era esta. Olha essa linha que consegue unir este topo e este topo. Então, isto é uma linha de resistência inclinada. Tá entendendo aqui? Se isso aqui é uma linha de resistência inclinada, isso aqui não é o rompimento dessa linha de resistência inclinada? Sim, é o rompimento dela. Isso aqui, então, como é que é o nome desse movimento aqui? Isso aqui é um pullback. O mesmo pullback do rompimento de um topo histórico? Sim. Só que não é exatamente o mesmo, porque a gente tem essa linha inclinada. Mas é um pullback. Então a gente fez o pullback deste rompimento. A gente volta a subir nesse movimento aqui. E agora a gente está entrando dentro de uma tendência de alta no 240 minutos. Sim, estamos. Topos e fundos ascendentes 240 minutos. A gente consegue, inclusive, desenhar um breve canal de alta no 240 minutos, que é esse canal que eu vou desenhar aqui para vocês. Ó. Ó o canalzinho de alta. Então, esse é o canal de alta que o 240 minutos, o gráfico de 4 horas, está desenhando. Então, entendido isto, olhando o atual cenário para o Bitcoin, a gente tem uma tendência de alta, e dentro de uma tendência de alta, o que a gente procura comprar? O final de uma perna de baixa numa tendência de alta. Então, isso aqui é uma perna de alta, isso aqui é uma perna de baixa, isso aqui é uma perna de alta, isso aqui é uma perna de baixa. Vejam que essa perna de baixa aqui do Bitcoin, ela está realmente sendo primeiro um candle grande, um outro candle grande, um candle branco de reversão, um candle menor de queda, um candle branco de reversão, um candle menorzinho de queda e um candle ainda menor de queda. O que isso está mostrando para a gente? Está mostrando que os vendedores eles não estão conseguindo empurrar na mesma intensidade que eles estavam empurrando aqui. Eles estão perdendo domínio do campo. E vejam que agora, então, começa a aparecer um candle branco com esta ruptura aqui. Isto, dentro de uma tendência de alta, é uma demonstração por movimento de preço que o cenário mais provável seria a retomada de uma perna de alta. Esta perna de alta, então, teria como objetivo tentar chegar pelo menos no topo anterior e, porque está numa tendência de alta, romper este topo anterior e buscar essa linha de retorno do canal de alta. Então, um trader operaria pensando aqui numa possível compra por esse modelo, tem um racional por trás, sim. E o stop desse sujeito, onde é que estaria? O stop dele está aqui embaixo. E onde é que seria o alvo dele? Está aqui em cima. Então veja que aqui novamente o cara tem uma relação de risco para benefício. O stop dele é um stop de 0,97%, esse é o risco dele. E o alvo dele mínimo
seria buscar 2% de ganho. Então isso aqui é o que um trader faz. Ele não tem certeza se esse trade vai dar certo. Ele trabalha com estatística, ele trabalha com probabilidade, ele trabalha com relação risco-benefício. Isto pode ser automatizado, Stormer? Sim, isso pode ser automatizado. Através de um robô, através de um modelo. E não, isso não é copy trade. Automatizar uma estratégia não é copy trade. Tem uma diferença gigantesca entre isso. Segunda-feira, às 19 horas, lá no meu canal do YouTube, eu vou falar sobre isso, porque tem toda uma celeuma atual acontecendo em cima disso. Ah, o Storm está fazendo um copy trade. Não, não estou fazendo um copy trade. O Storm está disponibilizando uma das estratégias dele automatizada e eu vou disponibilizar para uma pequena quantidade de pessoas para não ter problema de capacity. E essa estratégia ela foi testada, validada e ela é operada por mim há muitos e muitos anos. Backtests, forward tests. Mas enfim, voltando para a questão de Ethereum contra dólar. Vamos fazer a mesma ideia de Ethereum contra dólar. O Ethereum contra dólar faz um movimento de ruptura do seu topo, não é do topo histórico, o topo histórico está um pouco mais aqui, tá? O topo histórico está nesta região. Nós batemos no topo histórico, sim, mas a gente tinha um topo que foi o topo do ano passado, em 4.300 dólares. Então, se a gente olha o Ethereum nesse momento, a gente teria que dizer, estamos perto de uma resistência. Sim, estamos. Tá? Isso é indiscutível, estamos perto de uma resistência. Essa resistência é a região entre 4.300 e 4.800. Tá? Então, sim, isso é uma zona de resistência. A gente conseguiu romper uma resistência menor aqui? Sim, rompemos. Então, este movimento que a gente está vendo aqui, Stormer, ele pode ser apenas um pullback para a gente ganhar forças e depois romper essa próxima porta? Sim, pode ser isto. Veja bem como eu estou falando. As pessoas estão com um pouco de dificuldade de entendimento. Mas vamos trazer isso para uma coisa que as pessoas entendam. O cara está caminhando numa direção, num corredor fechado. E daí ele vê uma porta fechada na frente do corredor. Ele decide que ele vai arrombar essa porta. E ele vai correndo com toda a força. Arrebenta a porta. Quando ele arrebenta a porta, ele tem uma outra porta logo na frente. Aí ele, obviamente, porque ele cansou para arrebentar essa primeira porta, ele vai fazer o quê? Ele vai dar 2 ou 3 passos para trás, tipo assim, tem mais uma porta, pera aí, deixa eu pegar um impulso aqui. Aí ele dá 2 ou 3 passos para trás e ele fala, e vai para cima feito um maluco, feito um psicopata para tentar romper a segunda porta de resistência. Bom, essa segunda tentativa de romper a porta aqui, ela pode ser bem sucedida, e na maior parte das vezes é bem sucedida. Só que, qual é outra conduta que pode acontecer? O mercado pode ter arrebentado essa primeira porta aqui, que era esta porta, olhado para outra porta logo a seguir e falado assim, cara, cansei, cara, não quero fazer mais nada, desisti. É muita porta pela frente. E dele desiste, e isso significaria voltar para cá. Para a primeira porta de suporte. E se perder essa porta, para cá. Para essa outra porta de suporte. Tá, Stormer? Mas como é que eu vou saber para que lado vai esse troço? Como é que eu vou saber se ele cansou e vai voltar para cá? Ou se ele vai apenas estar reunindo forças para romper para cá? Novamente, a gente não precisa e nem deve tentar antecipar o que o mercado vai fazer. A gente desenha os cenários, então a gente sabe que essa aqui era uma resistência que foi rompida, a gente sabe que aqui é a resistência principal, e nós vamos esperar para ver o que o mercado vai fazer. Digamos que na semana que vem a gente consiga, dentro do Ethereum, romper essa máxima. Vocês acham que vale a pena eu comprar aqui a ruptura de 4.615
sendo que o meu stop ficaria provavelmente o único stop seguro que eu teria que ficar abaixo de 3.960, sabendo que eu tenho uma resistência em 4.986 logo acima. Vocês acham que essa relação de risco-benefício aqui de 10% para cima, com stop de 12% para baixo, vocês acham que isso faz sentido? Vocês acham que é uma operação boa? Eu não acho. Tá? Eu acho que a relação de risco para benefício aqui está ruim. É um risco muito alto, um benefício relativamente baixo, antes da próxima porta, podemos por assim dizer. Então, de uma maneira geral, eu vou esperar que o mercado me diga o que ele quer fazer. Digamos que na semana que vem a gente faça um candle branco aqui, ou que mesmo semana que vem a gente rompa essa região. Vocês acham que eu compraria esse rompimento? Também não. Porque se eu comprar esse rompimento aqui, meu stop está aqui embaixo, que é muito longo, e eu não sei onde é que está a próxima porta aqui em cima, porque eu não tenho resistências acima. Então tu não compraria esse rompimento, stop? Não. Não no semanal. Então como é que tu operaria isso? Deixo romper. Deixo andar 1 ou 2 semanas. Espero um recuo. E aí, quando ele sentar em cima desta região de topo histórico rompido como um pullback e formar um candlezinho branco, aí eu posso comprar. Posso botar o meu stop curto. E daí eu opero a tendência de alta que o ativo vai ter produzido. Comprar o final de uma perna de baixa dentro de uma tendência de alta. Isso eu estou falando para um gráfico semanal. Agora o diário. Bom, o diário a gente percebe nitidamente que também era uma tendência de alta. A gente vinha numa tendência de alta. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Topo mais alto, fundo. Então ainda estamos em tendência de alta no Ethereum? Sim, estamos em tendência de alta no Ethereum. No gráfico diário, sim. Estrutura de alta. Muito bem, como a gente tem topos e fundos ascendentes, então teoricamente um swing trader, aquele cara que opera num prazo de 2 a no máximo 5 dias, esse cara poderia esperar por um ponto de compra nesta região aqui, colocando o stop logo mais curto aqui com o alvo aqui em cima. Então o swing trader que opera num prazo mais curto, ele está sim considerando uma entrada provavelmente quando romper esta máxima, ou mesmo quando romper esta máxima, com o seu stop ficando abaixo desta mínima. Então ele tem aqui um stop de 6,94% para o alvo topo anterior, um topo de 9,72% para cima. Então aqui existe uma relação risco-benefício, ok. Então aqui é uma forma de operar inteligente, válida, lógica, para buscar um ganho maior do que a perda possível apresentada. Entenderam? Quando tu bota os 240 minutos, a gente não tem uma tendência de alta ainda no 240 minutos. Não temos. A gente tem uma tendência de lado. Por quê? Porque a gente tem fundos no mesmo nível, topos no mesmo nível. Mas agora deixa eu fazer um recuo. Se eu pegar uma linha unindo este topo, este topo, este topo, este topo e desenhá-la aqui, isso aqui não é uma linha de resistência rompida com o pullback, com o segundo pullback, para agora iniciar um novo ciclo de alta? Cara, é o que o entendimento gráfico clássico diz. Assim como quando a gente rompeu esta linha aqui, rompemos, pullback, tiro para cima. Então, quando a gente olha isso dessa maneira, assim como, por exemplo, quando a gente rompe essa linha aqui, rompeu, pullback, tiro. Quando a gente rompe essa linha aqui, rompeu, pullback, tiro. Assim como quando a gente rompe essa outra linha aqui não teve pullback, aqui veio reto. Bom, então aqui a gente tem uma linha rompida, um pullback e um segundo pullback. Então, para mim é nítido que esta é uma região de suporte. Nítido. O que significa que um trader mais agressivo ainda procuraria por o quê?
procuraria por um sinal de compra aqui, 1, 2, 3. Quando fosse racionado o rompimento de 1, 2, 3, ele compraria aqui, próximo dessa zona de suporte. Deixaria um stop muito curto aqui, e nós estamos falando de um stop de 1,60%. Faria uma realização parcial aqui, nesse topo anterior, 4%, e buscaria um alvo final aqui em cima. Então ele vende metade da posição com 4% de ganho, vende a outra posição com 10% de ganho, com um risco total de 1,6%. É lógico que quando tu coloca o stop mais curto, existe a possibilidade do mercado, com uma pequena violinada aqui, te tirar do trade e depois ter que comprar de novo o trade. E esse é o problema de operar em time frames muito curtos. A possibilidade de ser violinado. Então esta é a dinâmica que eu vejo para Ethereum nesse momento. Eu estou considerando viés de alta para esta região. Eu estou cogitando comprar quando romper essa máxima, que seria 4.318. Eu estou pensando em colocar um stop bem curtinho, em 4.229. Probabilidade de acerto 40% a 50%. Probabilidade de acerto 40% a 50% de acerto. Sim. Só que se eu acertar, eu ganho 4% na primeira parte, 10% na segunda parte, e se eu errar, eu perco 2%. Solana. Esse vídeo já está ficando mais longo do que eu gostaria, eu sei, mas eu estou tentando explicar alguns conceitos que, pelo que eu tenho percebido, algumas pessoas não estão capturando bem, e eu acho que vale a pena a gente dissecar bem esses conceitos, essas ideias. Solana no gráfico semanal está numa tendência de alta, mas ela está também, assim como Ethereum, próximo de uma zona de resistência, porque este topo que está aqui, ó, é uma resistência, é uma das portas. A segunda porta de resistência está aqui. Então podemos, e essa porta ela é importante, essa daqui, ó, porque ela é o topo histórico de Solana. Então quando o mercado vem correndo na direção desta porta que estava aqui, veja que ele conseguiu romper essa primeira porta e daí ele reuniu forças, tentou romper a segunda porta e não conseguiu. E daí ele desmontou. Agora o que o mercado está fazendo? Ele corre na direção da primeira porta, já bateu ali, já travou, não conseguiu romper, recuou. E agora ele está batendo nela de novo, mas ao invés de ser aquele movimento em que o cara vem correndo e blam, não. Agora é um outro tipo de tentativa de romper a porta. Qual? É aquela tentativa que tu te aproxima da porta, devagar, tu vem caminhando na direção dela. Então tu vem caminhando na direção da porta, e aí tu começa a empurrar essa porcaria! Tu fica empurrando a porta na expectativa de que ela quebre. Que é o que a Solana está fazendo agora. Essa sombra superior que vocês estão vendo aqui é uma tentativa de empurrar. Não funcionou. Empurrou. Não funcionou. Empurrou. Não funcionou. Empurrou de novo e não funcionou. Então agora o que vai acabar acontecendo numa situação dessas? Das duas, uma. Ou a porta quebra e daí a gente rompe isso, e daí a gente fica com um caminho livre até a próxima porta, que está em $262. Ou o cara que está empurrando cansa. E quando ele cansa, ele recua para a próxima zona em que ele tem alguma sustentação. Nesse caso, tem alguma sustentação dentro da Solana em 161 e tem uma outra sustentação de Solana em 132. Essas são as duas regiões que Solana tem compradores defendendo posições. O que a gente está vendo aqui é que se essa semana terminar assim, ela está formando uma máxima mais alta e uma máxima mais baixa. Isso é um possível topo, 1, 2, 3 de topo. E se a gente perde essa mínima, seria a demonstração do mercado de que ele cansou e de que ele gostaria de descansar um pouco voltando para cá. Isso muda a tendência de alta do semanal? Não, não muda. Para mudar a tendência de alta semanal, Solana teria que perder este fundo que aqui está em 153, coisa que ela não fez ainda.
Se rompemos esta máxima, Stormer, bom, se a gente rompe essa máxima, significa que esta porta de resistência ela foi destruída. E automaticamente o mercado teria espaço livre para subir até aqui, até a próxima porta que está em 260. Quando a gente coloca o gráfico diário, a gente consegue ver as inúmeras tentativas que o mercado está fazendo para tentar romper esta porta desgraçada que está em 208 dólares. Veja que aqui novamente, linha de tendência de baixa que foi rompida com pullback. Veja aqui novamente, linha de tendência de baixa que foi rompida com pullback. Veja aqui novamente, uma linha de tendência de baixa que foi rompida com pullback. E aqui novamente, um movimento de alta. Se tu desenhar uma linha unindo esses topinhos aqui, tu vai ter uma linha de baixa. Pega essa massa, essa massa, essa massa. Essa linha foi rompida. Isso aqui é o pullback. Vamos entrar no time frame menor. 240 minutos. 240 minutos, eu vou apagar esses desenhos todos, porque ficou meio poluído demais. O que a gente observa aqui? Linha de tendência de baixa, que é esta, que foi rompida. Pullback. Não tocou a linha ainda. Agora a gente tem esses dois topos mais baixos aqui. O que isso traduz? Se romper esse ponto, o cara poderia pensar em tomar aqui ou esperar um pullback para fazer um novo movimento de alta. Aqui nós temos uma linha bem clara de suporte defendendo essa região. Então isso é uma linha de suporte inclinada, nítida. Estamos numa tendência de alta? Estamos ainda, sim. Tem um suporte aqui dado por... Olha quantas vezes o preço trabalhou nessa região aqui. Ó. Topo, fundo, 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 topo, fundo, fundo, aqui. 200, número redondo 200. Zona de suporte, zona que o comprador está defendendo. Então, podemos entender que se aparecer aqui algum sinal de compra nessa região, o cara poderia esperar um candlezinho branco aqui, rompe essa máxima, stop fica nessa mínima, abaixo de 199, 199,99, abaixo do número 200, e o alvo estaria no mínimo aqui e depois aqui. As próximas portas de resistência. Então, se o cara comprar aqui, ele tem um alvo de 2,70%, próximo alvo 4,52% para cima, e se ele for estopado, ele perde 1,25%. Relação risco-benefício absurdamente favorável, absurdamente interessante e muito boa. Né? Bom, por enquanto a gente já falou de BTC, Ethereum e Solana, vários ativos importantes, sem dúvida alguma. Tem vários outros ativos nas criptos que eu não tenho como abordar todos eles, é óbvio. Mas eu acho que os conceitos que eu apresentei aqui, eles são mais importantes do que a análise específica de um ativo em si. Tá? O que eu apresentei aqui para vocês hoje, no meu entendimento, eu posso ter abordado poucos ativos, mas eu acho que eu consegui explicar muito bem o racional. E se vocês entenderem o racional, vocês literalmente conseguem ampliar isso para qualquer ativo que você esteja olhando em casa. Então aqui a gente olha, por exemplo, a ENA. A ENA ela está forte, sem dúvida alguma. Essa é a zona que compradores defendem e esta é a zona que vendedores defendem. Bom, onde é que o mercado quer tentar chegar? O mercado quer tentar chegar aqui em cima. Isso para mim é nítido. O mercado quer tentar chegar aqui em cima. Nós conseguimos romper uma porta de resistência que a gente tinha nessa região. Então essas 3 semanas de queda aqui, vejam que aqui, ó, se a gente considerar esta barra vermelha como uma porta, que foi rompida aqui, então essas 3 semanas são o pullback dessa porta. E agora nós estaremos retomando forças para romper esta próxima porta que encontra-se aqui. E ao rompê-la, não tem outras portas antes de 1,27. Então, a ENA está em tendência de alta no semanal, está perto de um suporte, está apresentando sinal de compra para mim no semanal, o meu alvo vai cair em 1,27, tu coloca um gráfico diário aqui, o que a gente vê dentro do gráfico diário? O mesmo conceito que eu acabei de apresentar para vocês. Veja que os conceitos eles se repetem em todos os ativos. A gente tem uma linha de tendência de baixa que é esta, que foi rompida, pullback, volta a subir.
E nós poderíamos dizer, obviamente, e as linhas de tendência de baixa elas têm um defeito, que é tu pode desenhar vários tipos de linhas diferentes. Mas se a gente pega dois topos claros como este e este, para mim, depois de algum tempo, fica simples tu desenhar isso com uma linha que foi rompida, pullback, tocou a linha, fez 1, 2, 3 de compra, entrada, stop. E tu vai desenhar o teu alvo, no mínimo 2 vezes teu risco para cima. O alvo fica em 1.0041. Então nós estamos falando aqui de um alvo de 30% para um stop de 15%. 15,59%. Então, o que eu apresentei para vocês, eu espero que tenha sido útil. Tá? Novamente, eu tenho mais uma sugestão para vocês antes que vocês saiam, que é, se vocês quiserem uma boa exchange para operar, a Coinbase é, no meu entendimento, a exchange mais tranquila e confiável que eu poderia estar escolhendo, é a que eu utilizo, porque ela tem a SEC em cima da sua supervisionando as suas atividades. A própria BlackRock, através dos fundos de criptos que ela tem, usa a Coinbase como a sua custodiante, ou seja, para vocês entenderem que a BlackRock coloca o dinheiro lá é porque tem um nível de segurança brutal de fato dentro da Coinbase. E se vocês utilizarem este link aí, vocês recebem R$20 em Bitcoin numa eventual compra que vocês realizem de cripto, na primeira compra. E tem um outro bônus ali que me passaram que eu achei extremamente interessante, uma promoção que se o cara faz uma compra, pera aí, eu vou dar uma olhada nisso aqui para ter certeza de que eu estou falando corretamente, mas eu achei muito interessante essa promoção dos caras, muito interessante mesmo, porque é um dinheiro que entra, e aí vale a pena, sempre vale a pena a gente olhar isso com atenção, né? Deixa eu ver qual que é, aqui, a promoção que os caras tinham passado. Tá. Onde é que tá? Sim, olha só. Tem uma promoção code para alta renda que é o seguinte: R$350 de cashback em Bitcoin para investimentos acima de R$10.000 até uma semana após a abertura da conta. E um outro promo code, isso para quem tem mais grana, de um promo code, então assim, ó, para quem fizer operações com mais de R$60.000. Uma operação com mais de R$60.000. Então essas duas promoções, do meu entendimento, são bastante interessantes. Sem falar que uma coisa que eu gosto muito da Coinbase é o seguinte: deixou o dinheiro ali em USDC, ele já fica rentabilizando em stake em 4,25 ao ano, que já é uma boa taxa de juros, eu entendo. Então, galera, esse aí é uma outra sugestão para os amigos. Vocês podem utilizar esse codezinho que está colocado ali, para quem não tem uma boa exchange. Tá? Também dá para comprar por ali e depois colocar numa wallet, para quem quiser realmente. Espero que tenham gostado dessa nossa conversa sobre criptos, sobre como usar o gráfico para entender a cripto, entender o momento de compra, entender o momento de saída, entender o momento de venda, entender a relação risco-benefício. Sigam o canal, para quem não seguir a gente aí, não esqueça de deixar um like, isso ajuda a divulgar o nosso trabalho, ajuda a divulgar os nossos vídeos para as pessoas poderem entender um pouquinho mais como funciona a nossa dinâmica. Se vocês tiverem dúvidas, deixem comentários ali sobre ativos específicos, eu vou ver se eu consigo responder ao longo da semana. Eu não consigo responder todos, mas eu consigo responder boa parte deles. Tenham uma boa semana, um bom final de semana, fiquem com Deus, tudo de bom, um abraço.